Olá a todos que estão me assistindo. Eu sou a Priscila, psicóloga, e estou aqui gravando, este último vídeo do tema que nós escolhemos para falar neste mês, que é sobre o suicídio e a valorização da vida. Antes de começar a falar, a contar um pouco do que eu pensei para hoje, eu queria pedir para aqueles que não se inscreveram no canal do YouTube da Casa de Acolhida, que que se inscrevam e possam curtir e compartilhar os nossos vídeos, né? Isso para a gente é muito importante. E também nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Então, como eu disse nos últimos vídeos, a gente conversou um pouco sobre as pessoas que estão mais vulneráveis a cometerem suicídio, a tirarem a própria vida. Nós conversamos um pouco sobre quais são o que uma pessoa que está pensando em se suicidar pode apresentar, os riscos que essa pessoa pode estar apresentando, pode estar comunicando para a gente. E eu falei sobre os processos depressivos, sobre transtorno bipolar, que são questões muito importantes para a gente estar sempre de olho. Como eu falei, claro que uma pessoa que está vivendo um processo depressivo não necessariamente vá se suicidar, mas é muito comum da gente reconhecer em pessoas que tiraram a própria vida, reconhecer que ela estava vivendo um processo depressivo, ou vivendo um transtorno bipolar, ou algum transtorno mental parecido com esse, alguma coisa assim. O que acontece é que os processos depressivos, eu percebo isso muito no meu consultório, e inclusive não só no consultório, mas entre pessoas conhecidas, a todo momento a gente vê isso, principalmente em tempos de pandemia. Os processos depressivos, muitas vezes eles são muito silenciosos, Não necessariamente uma pessoa que está vivendo um processo depressivo de falta de vontade de vida, de falta de vontade de interesse nas coisas que normalmente ela tinha, com algum objetivo, ela está muito mal, Como eu disse nos outros vídeos, não necessariamente ela está caída numa cama. Existem essas pessoas? Existem, mas a maioria delas não apresenta isso para a gente dessa forma, Então, é muito interessante que a gente possa estar diante das pessoas com as quais a gente convive de um jeito muito disponível emocionalmente, para que a gente possa ouvir as pessoas, Às vezes, hoje mesmo, eu encontrei uma pessoa e percebi que o bom dia não foi um bom dia como normalmente ela dá. É claro que não é todo momento que a gente vai interferir na vida das pessoas, não é isso, mas num outro momento que eu estava com ela, eu perguntei: nossa, achei que eu tive a percepção que você não estava bem, não foi o mesmo bom dia. Aí ela me contou: não estou mesmo, aconteceu isso, isso e isso, e a gente conversou um pouco. Provavelmente, isso foi muito importante dela conseguir dizer, Não quer dizer que a gente resolva os problemas das pessoas, porque isso não existe, As pessoas são responsáveis e corresponsáveis pela própria vida, mas poder dar ouvidos, poder oferecer um colo, um acolhimento para quem precisa naquele momento dizer alguma coisa é muito importante. Pode ser que para a gente ache que isso não tenha tanta importância, mas para o outro isso é muito importante. Principalmente em determinadas situações e em determinados contextos de vida. Os idosos são acometidos de muitos processos depressivos. É claro que idosos, dificilmente a gente vê idoso se suicidar, mas
eu digo no sentido do acolhimento, né? Mas assim, os jovens, a gente não tem muita paciência para ouvir, para dar um colo, para entender um pouco o mundo que eles estão, o que eles estão pensando, muitas vezes porque é muito diferente do nosso, né? Do nosso momento, da nossa geração. Então, a gente acaba não dando esse acolhimento necessário, mas é muito importante que a gente faça isso, né? Só que, para a gente fazer isso também, a gente também precisa cuidar da nossa própria saúde mental, de valorizar a nossa própria vida, né? Mas como, se todos nós temos problemas, né? A gente tem algumas saídas para isso, né? Em outros vídeos eu falava sobre o processo de autoconhecimento, né? Em outro momento aqui dos vídeos da casa a gente tratou desse tema. Então, um processo de autoconhecimento ele é muito válido e muito importante para a gente conhecer o nosso estado mental, o nosso emocional e cuidar disso, né? Se a gente percebe que a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar esse lugar, que normalmente pode ser um médico psiquiatra, né, caso sinta que é preciso tomar alguma medicação para ajudar, né, porque não é uma coisa que a gente busca para poder ficar melhor, é um conjunto de coisas, né, que eu penso que tem a ver com o psiquiatra, que é a medicação. Né? A medicação ela não vai mudar a nossa vida, mas ela vai cuidar da nossa parte química, né? Que também está muito envolvido nos transtornos mentais, e também, no caso de uma pessoa muito ansiosa, ficar menos ansiosa para que ela consiga cuidar melhor dos próprios problemas. Os problemas vão sempre existir, né? Mas uma medicação, se necessário, se recomendado, é muito importante. A busca por um profissional da psicologia, né, que a gente encontra em vários lugares, né, não só nos consultórios particulares, mas nas casas de apoio, né, em determinadas instituições a gente consegue, nas faculdades, aqui em São José, por exemplo, a gente tem algumas universidades com cursos de psicologia que a gente consegue se inscrever numa fila, né, de espera, mas que alunos dos anos finais, eles atendem gratuitamente, né, para terapia. Então, existe esse lugar. As igrejas, né, independente de qual religião, normalmente tem algum profissional, né, eu digo de um profissional mesmo, né, da psicologia que que pode atender, pode fazer uma orientação, né, um plantão, eu diria. O CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial da cidade. Aqui em São José a gente tem alguns, então é uma busca que a gente pode fazer, né? Então, são vários caminhos que a gente tem para cuidar do nosso mundo mental, do nosso mundo emocional, para que a gente possa também ser ajuda para o outro, né? Então, tem uma frase, né, daquela pessoa que eu comentei com vocês, que eu estudo de algum jeito, ou leio e me interesso por esse tema do suicídio, que é a Karina Fukumitsu, né? Ela é uma psicóloga muito conceituada no Brasil sobre esse tema, e ela tem uma frase que eu acho muito bonita, que é assim: se tem vida, tem jeito. Né? Então, assim, a gente sempre tem que acreditar que nesta vida, né, de cada um de nós, é uma vida com muitos conflitos, com muitos dilemas, com muitas preocupações de todas as ordens, né? Ordens de algum conflito de família, com algum conflito existencial, né? Com questões de contexto de falta de dinheiro, né? De falta de trabalho. Todos nós, né, em alguma medida, temos nossos conflitos, né? Isso é parte da vida. Mas se a gente está vivendo essa vida, tem jeito, né? Tem jeito da gente construir uma possibilidade de ir para frente, né? De garantir que a gente tenha uma vida mais digna, com menos dificuldade, né? Então, isso tudo, né, faz com que a gente se encoraje diante da vida e sempre tome atitudes no sentido de valorizar a nossa própria vida, né? O que muitas vezes quem acabou tirando a própria vida não conseguiu fazer, né? E como eu disse, a gente não deve julgar essas pessoas, a gente não deve entender o caminho que essa pessoa percorreu, né, para chegar onde ela chegou, né, para ter uma atitude tão definitiva de tirar a própria vida, tentando explicar isso de uma forma só, né, de uma causa só. Não.
a gente tem que ter muito cuidado em falar dessas pessoas e, inclusive, ter muito respeito para falar desse assunto, né? E relembrando, né, para a gente finalizar, assim, a importância da gente falar sobre suicídio, da gente falar sobre problemas mentais, né? Não problemas mentais da ordem da loucura, mas dos problemas emocionais, né? Das depressões, dos processos de reconhecer que uma pessoa não está bem, poder ajudar, de dar o colo, né? Todos nós, em algum momento da vida, né, passamos por dificuldades que nos acometem de uma forma diferente, né? Que faz com que a gente entenda que está muito difícil, né? E que a gente quer sair dessa. Então, é importante a gente conversar abertamente sobre isso, com menos tabu possível, porque só assim a gente vai conseguir fazer um trabalho de prevenção, né? Eu brinco que no meu consultório as pessoas às vezes chegam, né? Às vezes pais de crianças menores, assim, dizendo: não, ele não tem tanto problema grave, mas eu sinto que ele precisa de uma terapia. E eu falo assim: olha, a terapia deveria ser tratada, ela é hoje muito mais, mas não totalmente ainda, né? Ela tem alguns preconceitos, as pessoas ainda entendem que ir para o psicólogo é porque não dá conta sozinho de cuidar da própria vida e precisa de alguém para cuidar, né? Mas assim, deveria ser, assim como ir no médico, né? A gente deveria ter como prevenção cuidar da saúde mental, para que a gente possa, desde muito cedo, aprender, né, como que a gente funciona, como é que estão as nossas questões emocionais, para que isso também não vire uma bola de neve, porque desde muito cedo a gente vive conflitos como ser humano, né? Então, para finalizar esse tema do suicídio, né, como eu falei, eu poderia falar em muitos mais vídeos sobre muito mais coisas, né? Mas é isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dar colo para quem precisa, né? E se tem vida, tem jeito, né? Como diria a Karina. Tá certo? Muito obrigada pela escuta. Até mais.